Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um devocional da comunidade cristã Hebron, mais um tempo de meditação na palavra de Deus. O texto da nossa meditação de hoje está lá no livro de Salmos, capítulo 51, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos ler juntos. A palavra do Senhor diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, não me retires o teu Espírito Santo, o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amados, esse é um texto muito precioso que fala aí sobre confissão e arrependimento. São duas coisas muito importantes que nós precisamos ter em mente, né, que são fundamentais na vida cristã. Eu quero conversar um pouquinho com você a partir da experiência do rei Davi. Né? Esse é um texto, é um salmo que fala exatamente do momento em que o profeta Natan ele vai até Davi e ele confronta o pecado de Davi. E naquele momento ali, Davi começa a entrar num processo de arrependimento e de confissão muito importantes, né? Então, para quem conhece a história de Davi, já entende um pouquinho desse contexto. Para quem não conhece, eu vou tentar narrar um pouquinho, né, desse episódio aí que aconteceu. Então, Davi, né, o rei Davi, é o homem segundo o coração de Deus. Mas lembrem, é um homem como eu e você, é um ser humano, né, falível, né, que pode errar, que pode falhar. Então, o rei Davi, apesar de todas as suas qualificações, de tudo aquilo que ele viveu, das experiências que ele teve com Deus, em um determinado momento da sua vida, ele se deixou conduzir pelas suas paixões, né, pelos seus impulsos humanos, pelo aquilo que ele queria. E em um determinado momento, o rei Davi ele se interessa por uma mulher que era casada, que é a Batseba. E quando ele se interessa por essa mulher, ele se dá conta que essa mulher era casada com um soldado dele, que era Urias. Então, Davi, ele se deixa levar por todos esses impulsos, né, pelo desejo de possuir aquela mulher, pelo desejo de estar com ela, mas Urias, né, o seu esposo, era um impedimento para isso. E a partir daí, né, Davi, ele se perde em tudo isso, né, nos seus sentimentos, nas suas emoções, e ele começa a criar todo um estratagema, um plano, né, de assassinato, na verdade, porque a ideia, né, o plano era que Urias estivesse na frente de batalha, né, para que ele pudesse ser morto, e então essa mulher ficasse viúva e Davi pudesse, de fato, usufruir aí da companhia dela sem um empecilho que era o seu esposo. Então, imagine só, nós estamos falando aí de várias situações, né? Nós estamos falando de adultério, nós estamos falando de assassinato, de coisas muito graves, né? Muito severas. E tudo isso nasce no coração de Davi a partir dos desejos, dos impulsos que ele teve e que ele cedeu a isso, né? Ele teve possibilidade de escolha, né? Ele poderia ter lidado com isso de uma outra forma, mas não, ele decidiu ceder a esses desejos, né, e criou uma série de situações que o levaram a uma situação muito complicada, né? E aí nesse momento nós enxergamos, né, nesse texto um Davi que acabou de ser confrontado aí pelo profeta Natan, né, que acabou de passar aí por uma situação onde ele começa a ter a iniciar um processo de arrependimento e de confissão, de ir diante de Deus e de repente se dar conta do que ele realmente tinha feito, do quanto ele tinha pecado contra Deus, do quanto ele tinha ferido princípios importantes, né, aí do próprio Deus estabelecidos pelo Senhor. Então Davi vai diante de Deus e se arrepende.
E esse texto ele é muito importante porque quando ele traz essa questão do arrependimento, né, e da confissão, ele nos faz lembrar, né, sobre a nossa humanidade. Principalmente porque se trata de alguém, né, que muitas vezes nós pensamos, nossa, mas os homens da Bíblia, né, eles falhavam, isso parece meio estranho, né? O homem segundo o coração de Deus, ele falhou, né? E assim é com tantos outros personagens bíblicos, né? Mas eu acredito nessa sabedoria de Deus de permitir que esses conteúdos, né, que essas partes da vida desses homens e dessas mulheres ficassem registrado na Bíblia para que nós pudéssemos ter acesso. E não pensássemos nessas pessoas como pessoas perfeitas, que não erraram nunca, né? Porque isso não é verdade. Elas tiveram a sua jornada, né? E dentro dessa jornada, muitas vezes, quando elas desobedeceram a Deus, quando elas se afastaram da palavra de Deus, elas terminaram caindo em situações muito difíceis, pecaminosas e, bom, algumas se arrependeram, outras não, mas aqueles que caminharam, né, pela trilha aí do arrependimento e da confissão, eles conseguiram uma vida restaurada com Deus, né? Uma vida na presença de Deus. Então lembre disso, né? Eu e você somos falíveis, né? De repente, em algum momento, mesmo você que já conhece Jesus, que já tem Jesus na tua vida, né? Que está caminhando com Deus, de repente, em algum momento você se vê impulsionado na direção de algo que você percebe que é contra a vontade de Deus, e de repente você vai lá, se envolve com o pecado, e de repente você já está tão envolvido que já nem percebe mais que tipo de vida você tem levado. Mas, amados, o que eu quero chamar a sua atenção hoje é para esse tempo de arrependimento e de confissão, né? Nós temos visto a cada dia os sinais da vinda de Jesus. A cada dia nós percebemos aí uma série de coisas que a Bíblia já aponta há muito tempo. E nós temos visto a cada dia o cumprimento da palavra de Deus. Então Jesus está voltando, a vinda de Jesus é certa, né? Como diz a palavra de Deus. Então, mais do que nunca, é um tempo de arrependimento e um tempo de confissão. Se você já entregou tua vida para Jesus, então existe algo ainda, né, na sua vida que precisa de conserto, algo que você precisa ajustar, alguma coisa que você tem lutado e não tem conseguido. Busque a Deus, busque ajuda também, para que você consiga no Senhor lidar com essa situação e vencê-la em nome de Jesus. Mas se você ainda não conhece a Deus, né, se você tem vivido uma vida de pecado, longe de Deus, é tempo de se arrepender, né? O Senhor, ele sempre está disponível para nos perdoar, ele quer nos aproximar, ele quer que nós estejamos perto dele, mas muitas vezes o que faz a nossa separação, essa nossa distância de Deus, é a nossa decisão, é a dureza do nosso coração em viver uma vida de pecado, em viver uma vida que nós sabemos que desagrada a Deus. Então o desejo de Deus é que eu e você nos voltemos para Ele a cada dia mais, que consertemos o nosso coração, que tenhamos um coração mais cheio da palavra, da presença de Deus. Então, se você ainda não conhece a Deus, se você conhece a Deus só de ouvir falar, se existe algo na tua vida que de repente você diz, se não fosse isso eu serviria a Deus, não pense assim, né? Se arrependa, permita que esse arrependimento genuíno ele cresça no teu coração, confessa o teu pecado diante de Deus, busca a presença de Deus, porque certamente o Senhor vai te limpar, vai te purificar, vai te dar toda a condição de você ter um coração puro, de você ter uma vida renovada na presença de Deus. Talvez isso que você luta, né, esse pecado que muitas vezes faz com que você diga, não, eu não posso servir a Deus porque eu peco nessa área, de repente você está ali na presença de Deus, o Senhor vai limpando teu coração, Deus vai tratando com você, vai libertando, porque lembre, a vida com Deus é uma vida de liberdade. A vida longe de Deus é uma vida de escravidão. Então muitas pessoas não querem servir a Deus porque acreditam que servir a Deus é ser escravo, né? De repente ter uma vida de escravidão, mas isso não é verdade. Servir a Deus é liberdade. Então, se você se sente preso em algo na sua vida, certamente você pode encontrar liberdade na presença de Deus, porque não há nenhum grilhão, não há nenhuma corda, nenhuma prisão que não possa ser rompida pelo poder, pela soberania da palavra de Deus, da presença do Senhor. Então, amado, lembra disso, né? Por mais que você já tenha caminhado com Deus e de repente hoje já não caminha mais, se você está longe de Deus, se você quer conhecer a Deus, enfim, seja lá qual for a tua condição, lembra disso. Se existe algo que te afasta de Deus, leva isso diante de Deus, se arrepende genuinamente, confessa o teu pecado,
porque certamente isso vai trazer cura e libertação para o teu coração, e você vai se achegar a Deus, e a cada dia o Senhor vai mudando e vai moldando o teu coração, vai te renovar, vai restaurar a tua vida e vai mudar a tua sorte. Então lembre, se existe algo do qual você tem que se arrepender, é do pecado. Então, se existe algum pecado na sua vida não confessado, se arrependa genuinamente, confesse diante de Deus, e certamente você vai encontrar perdão de Deus, certamente você vai encontrar restauração no Senhor, e Deus vai mudar a tua sorte, vai fazer coisas na tua vida, no teu coração, vai mudar o teu caráter de uma maneira que talvez você nunca imaginou. Então não deixe para depois, porque Jesus está voltando. É tempo de se arrepender, é tempo de confessar os nossos pecados, nos voltarmos para Deus, para que então, quando Jesus voltar, nós possamos estar com Ele na eternidade. Que o Senhor os abençoe, os enche de graça e de sabedoria e os leve por esse caminho de arrependimento que nos conduz aos braços do Pai. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Até mais!